Então fala assim, é o Santo Lucas Antioquino, tá? Deixa eu passar o mouse aqui. Deixa eu ver se... Opa! Isso besteira. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver o cursor, né? Passando, né? Sim. Beleza. É o Santo Lucas Antioquino, sírio por nascimento. Lembrando que esses prólogos antimarcionitas são do século II, tá? Essa cópia é a cópia preservada na biblioteca. Eu falei museu, né? Mas é na Biblioteca Nacional de Atenas, tá? Que é do século IX, essa cópia em específico, tá? Médico por profissão ou por técnica, né? Discípulo dos apóstolos, sendo, né? Ele era discípulo dos apóstolos, ou dentre os apóstolos, pode ser também, né? E depois a Paulo seguiu. Aqui é o verbo paracolufel, seguir de perto, tá? Guardem esse verbo, o verbo paracolufel. Seguiu de perto até o martírio dele, servindo ao Senhor ininterruptamente. Aí conclui, né? Sem mulher, sem filhos, de anos 84, dormiu, ou seja, um eufemismo para falar que morreu, né? Em Tebas, metrópole da Beócia, cheio do Espírito Santo. Essa informação que nos dá sobre São Lucas. E uma coisa bastante interessante, quando ele fala dos apóstolos, o evangelista São Lucas, né, porque ali fala que ele estava entre os apóstolos, né, ele era discípulo dentre os apóstolos ou dos apóstolos, né? É interessante que São Lucas é o único que traz o que a gente vê em Lucas capítulo 10, que é a narração sobre os 70, chamados no cristianismo oriental de 70 apóstolos. Eu vou explicar por que apóstolos. Diz assim, só Lucas narra isso, nenhum outro fala sobre isso. Depois, porém, dessas coisas, designou, ou apontou, ou indicou, esse texto, essa palavra tem uma ideia de apontar e levar para cima, tá? Então, apontou, ou seja, apontou para as pessoas e elevou essas pessoas, né? E que geralmente traduzem por designou, né? Então, designou o Senhor, a gente poderia colocar promoveu o Senhor outros 70. Aí tem variantes textuais que colocam 72. E enviou-os, eu esqueci de dar um espaço aqui na hora de colar, mas era para ter um espacinho aqui, anavio, tá? Mas enfim, enviou-os de dois em dois. Esse enviou-os aqui, que eu coloquei em destaque, é o verbo apostelo, tá? É o mesmo que aparece aqui, ó. Apostelo. Esse verbo é cognato de apóstolos. Apóstolos é um enviado, certo? Então, quando a gente fala dos 12 apóstolos, o sentido é de enviados a partir de alguém, né? Pessoas que têm certa missão, ou então um missionário, né? Então ele fala que a gente poderia traduzir, eu até preferiria, seria uma tradução mais exata, ele apostolou, né? Em relação a esses 70 ou 72. Ele apostolou de dois em dois diante da face dele
para toda a cidade e lugar que deveria de vir, ou de ir, né? Dizia, porém, a eles: a seara é muita, porém os trabalhadores poucos, perdão. Pedi então ao Senhor da seara, de modo que trabalhadores espeça para a colheita. Ide, eis que vos envio, né, apostolo, né, do verbo apostolar, se é que existe em português, a vós como ovelhas em meio a lobos, né, dele dá os aconselhamentos, né, não carreguem a bainha, não carreguem os calçados, né? E a ninguém cumprimentais na rua, né? E se entrarem na casa, dele dá os aconselhamentos, né? Primeiro diga paz a essa casa, enfim, ele vai falando, né? Depois ele manda curar os doentes e dizer a eles: chegou a vós o reino de Deus. Então é um relato que Lucas tem mais aqui, né? É um relato que Lucas escreve e ele dá mais atenção, ele dá mais foco, até mesmo em relação à comissão dos 12, né? O chamado ali dos 12, a eleição dos 12 apóstolos. Então é muito curioso isso, né? E dele fala aqui que esses 70 voltaram com grande alegria e falaram: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo seu nome, ou no seu nome, né? Igual é o dativo aqui, tá? Igual aquela questão do no evangelho, né? Ou no seu nome, ou pelo seu nome, ou por causa do seu nome, do teu nome, né? Teu, na verdade, né? Diz, porém, a eles: eu via Satanás como um relâmpago do céu caindo. Né? Eis que dei a vós a autoridade de pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Olha o poder que tinham essas pessoas, né? De acordo com o texto aqui que Lucas coloca. Então ele coloca realmente como apóstolos, outros 70 apóstolos. É claro que não eram daquele círculo mais íntimo dos 12, né? Mas é bastante interessante para a gente levantar um pouquinho a nossa orelha para a gente começar a pensar sobre esse escritor, né? A gente tem que olhar para as particularidades de cada escritor e ver o que tem. Então, se vocês quiserem acessar esse manuscrito, está na Biblioteca Nacional de Atenas e aqui está o link, tá, pessoal? O manuscrito aqui do prólogo antimarcionita em grego. Tá? Aí vocês vão lá para o fólio 10. E olha que interessante, aquilo que eu falei lá atrás, né, de 2 aos Coríntios 8, 18, o Orígenes fala que o apóstolo Paulo louva o bem-aventurado Lucas, dizendo, cujo louvor no evangelho, ou pelo evangelho, né? Então, na homilia sobre Lucas 1:9. Tá aqui o link para quem quiser ver. Orígenes de Alexandria, século III, segundo ao terceiro, né?